Olá, colonos espaciais de outros planetas. Aqui é o Baghead X e hoje eu vou falar uma review aí do Alien Romulus. Eu vou falar sobre o filme do Alien Romulus. Eu tava num hype na semana passada, assisti o vídeo na sexta-feira e o que eu tenho pra falar? O meu hype foi cumprido? Cara, foi e superou. O Alien Romulus mantém os elementos dos filmes clássicos, né, da série Alien aí, do primeiro e do segundo filme. Diz que o diretor do filme, o mesmo do Homem das Trevas e do remake do Evil Dead, ele jogou Alien Isolation e algumas mecânicas ele trouxe para o filme. Aquele telefone, né, que a gente usa para salvar. Quem já jogou Alien Isolation sabe o que eu tô falando. E assim, eu não tenho certeza se ele pegou referência de outros jogos, mas algumas coisas eu acho interessante, inclusive o rifle de pulso, né? O rifle de pulso ali tinha algumas mecânicas, seja os computadores com ar retrô, parecendo aqueles monitores de tela verde, né? Aqueles computadores antigos aí, final dos anos 70, começo dos anos 80. Algumas mecânicas são meio retrô, outras coisas são bem tecnológicas. E o melhor de tudo, que mais do que o xenomorfo, foi falar da corporação Weyland. A maior corporação, vamos dizer assim, uma das maiores e mais famosas corporações de história de ficção, né? A Weyland aí, ela tem um histórico grande aí de... a política dela, né, é fazer da vida das pessoas melhor, o que é inversamente proporcional à forma que ela trabalha com os seus, digamos assim, colaboradores, seus trabalhadores, né? Você via aí no começo do filme, no começo, eu vou colocar os spoilers, gente, então eu vou falar de spoiler, se você não viu o filme, é melhor você parar, depois assistir esse vídeo, deixar um curtir aí, escrever, né, e tudo mais, aquela velha métrica aí que eu sempre faço, tá? Mas enfim, o começo do filme é importante pra gente entender que o grupo lá de personagens, né, eles estão trabalhando em um planeta, uma colônia, onde sequer se vê o sol, tanta poluição. As pessoas têm doenças influenciadas por causa do trabalho que elas fazem nas colônias, né? Uma visão meio distópica aí da exploração colonial de outros planetas, que de um lado tem as pessoas que avisam que, olha, essa corporação está aproveitando da vida da gente, e a dívida de uma família passa para os filhos, e por mais que a personagem, né, que esqueci o nome dela, ela tente se promover para poder conseguir um cargo melhor, ela acaba adquirindo mais metas para poder bater, para poder subir de cargo. Quer dizer, ela não ia sair do cargo que ela estava naquela situação, né? Ela continuaria trabalhando de forma precária até o resto da vida dela. E junto dela tem um androide que é incrível, cara. Uma das coisas mais interessantes, tanto dos filmes da série Alien, quanto dos filmes de Blade Runner, é os androides, né? No Blade Runner eram replicantes. Inclusive tem algumas referências, não sei se dentro de Blade Runner, sobre a Weyland, não tenho certeza. Mas enfim, os androides têm patentes diferentes. Se você colocar na balança aí, se você fazer uma métrica aí dos androides dos filmes que já se passaram na série de Alien, você vai ver que é o primeiro androide aí que a gente vai ver, chama Ash. Ele possui muitas características que se mostra ele próximo de um humano, quase você não identifica ele sendo um androide, né? Você percebe que ele tem empatia, ele tem todas as informações que se passa, que se
o faz camuflado entre os humanos. Ele se camufla entre os humanos, seguindo aí as regras da corporação Weyland, né? Ele tem umas definições e ele segue à risca. Inclusive, a definição dele da Ordem Ótica 39 era de que a vida do ser diferente era importante e as demais outras necessidades, os outros tópicos seriam irrelevantes, inclusive a vida dos passageiros da Nostromo, tá? Ripley, Lambert, Dallas, né? Brett e mais, né? Enfim, quem? O segundo androide aí que a gente conhece é o Bishop, do filme Aliens, ou aqui no Brasil chamado Aliens Resgate. Ele tem uma definição mais próximo, assim, mais empático, diferente de Ash. Que inclusive a Ripley, que é a personagem principal da série aí, ela fica um pouco assustada a saber que Bishop, ele era um androide, mas ele seguia regras, ele era empático, fazia de tudo, ele é uma pessoa, ele é muito proativo, né? Um androide bem proativo assim, bem pronto para poder ajudar o máximo que puder as pessoas que foram incumbidas para poder investigar a colônia que estava com infectados do gene do xenomorfo. Enfim. O próximo da lista que eu vou comentar é o David, né? Que é de Prometheus e de Alien Covenant. Ele tem um diferencial dos outros androides que é a motivação, né? Motivação, vontades, paixões, coisas incutidas na mente dele, na programação dele. E ele é bem próximo aí de um ser humano, com vontades, com planos, com testes. Só que ele era bem, assim, fora da curva, até pelas coisas que ele iria fazer em Prometheus e em Alien Covenant, como experiência com os passageiros das naves, usando o gene de matéria, a gosma preta, né, do primeiro filme do Prometheus e de Alien Covenant. E no Romulus, cara, o Andy aqui, ele é diferente. Ele é diferente. Ele começa com uma mentalidade infantil, né, quase de um menino. Ele é maltratado pelas pessoas da colônia onde ele vive, né? E ela tá junto com a personagem principal. Ele meio que é considerado como irmão dela, pois foi achado em um depósito, não sei, enfim. E no começo ele começa assim, ele começa meio bobo assim, as pessoas sacaneiam ele e ele meio não entendendo o porquê disso, ele simplesmente aceita, né? É uma coisa muito louca, uma coisa muito louca. E ele vai e ele continua assim seguindo o que lembrei o nome da personagem da protagonista, chama Rain, enfim. A Rain, ele segue que a Rain precisa e sabendo de que a Rain não poderia ter um destino melhor a não ser simplesmente continuar na colônia, ela se junta a um grupo, né, que eu acho que ela tinha o Tyler lá, ele era meio que namorado dela. Tyler, isso, Tyler. Parecia ser ele ter uma relação com ele. E Navarro, Kay, que eu acho que é a moça grávida, e o Bjorn, certo? Então eles foram para uma estação que estava parada próxima ali à colônia, eu não sei. E eles precisavam pegar as tecnologias que tinham nessa nave para poder vender, enfim, essa estação. Só que, como o filme do Alien, né? Essa estação já estava com os xenomorfos lá. Não só os xenomorfos, né? Os facehuggers, a matéria de gosma preta. Então, assim, tinha as experiências lá, tinha os xenomorfos lá mortos e tinham facehuggers congelados. Eles precisavam de, não sei se era combustível, algum material
de resfriamento para poder continuar a fazer a viagem deles. Só que ao entrar no compartimento onde estava esse material, eles acabaram liberando as mecânicas da estação e facehuggers foram liberados, né? Então, assim, o filme é praticamente um filme de survival horror, né? Um survival horror aí. Um a um vão indo pro saco, né? E acaba sendo a Rank e o Andy que meio que sobrevive. A grávida consegue meio que ficar um pouco tempo viva. Só que, tipo assim, pra ela poder se curar, ela acaba seguindo ordens de um personagem que eu não posso falar, né? Mas enfim, vocês vão descobrir aí. Por mais que eu esteja dando um spoiler, algumas coisas não pode falar. Porque ele é um personagem-chave de outros filmes. Mas enfim. Então ela usa um material preto. E desse material preto, isso afeta ela. Sacou? Então assim, cara, o universo de Alien, ele tem duas coisas importantes aí. Que é a biologia aí, as transformações aí dos xenomorfos, né? Que eles vão se moldando de acordo com o corpo que ele se abriga, que ele parasita, né? Ele carrega algumas informações do hospedeiro e a corporação Eland, que de toda forma quer usar o alien como uma arma biológica, controle, enfim, usar para experiências dela para que possa gerar novos trabalhadores ou novos tipos de seres humanos, ou o que quer que seja que venha a ser influenciado por causa do xenomorfo. Só que o xenomorfo, ele simplesmente é uma força selvagem. Ele toma conta, como se fosse um inseto, toma conta do que está em volta e vai dominando o que está acontecendo à sua volta, tá? Então, o filme basicamente segue o roteiro dos outros filmes, tá? A estação, o mistério que tem na estação, os seres que estão nessa estação, qual o objetivo ao guardar esses xenomorfos nessa estação, entendeu? Uma premissa muito básica. Só que não quer dizer que seja ruim. Não, pelo contrário, é muito bom pela forma de fazer o filme, cara. O filme é ótimo na forma de fazer, porque ele identifica os símbolos importantes de cada coisa que tem no filme, ele vai levantando e colocando no lugar certo. Diante de tantos filmes que falam sobre nostalgia, que fala sobre, vamos dizer assim, sobre um tema ou sobre alguma animação que passou no passado, sobre um jogo, sobre uma história em quadrinho, sobre personagens de quadrinhos, seja personagens de mangá, que trazem símbolos que mostra pro fã, olha, nós estamos fazendo um filme aqui sobre o assunto que você gosta. E na execução, a execução é muito, mas muito porca. Mas é muito deplorável. Mas é muito fraca. Mas é muito. Chega a ser nojenta, assim. Entendeu? É como se você fosse pro restaurante e pagasse por um prato caro. E você for comer a refeição. A consistência da comida não é boa. O sabor é fraco. Entendeu? Tá mal passado a comida. A carne tá mal passada. Não que a carne mal passada seja ruim, mas está com um tempero péssimo. Entendeu? A consistência da comida tá toda. Parece que foi feita pelas coxas. Simplesmente por fazer. Que a gente tá cansado, velho. Ou cansado de ver filme assim. Entendeu? Cansado, cansado, cansado. Tem filmes que são lixosos. Que tem intenção de ser lixoso. Agora, outros filmes caça-níqueis que estão aí usando temas da atualidade, seja por bandeiras o pessoal fala? Bandeira de representatividade, bandeira de etnia, bandeira falando sobre racismo, falando sobre coisas que sejam de interesse, entendeu? Tem vários filmes que são isso, entendeu? A real que eu vejo, você pode contar a história que for, tá? Entenda isso. Você pode contar a história que for. O personagem, o que ele for, ele pode ser o que ele for, mas faça bem, entendeu? Faça o personagem bem. Não faça um roteiro porco. Não coloca um ator que vai simplesmente chegar lá
e vai fazer pelas coxas, porque ali o filme é um filme de caça-níquel só pra poder bater a meta, porque um seguidor de moda. Ah, porque vamos seguir essa moda aqui, que isso aqui dá dinheiro. Aí faz um negócio mal feito, entendeu? Então, assim, tá cheio de gente por aí dessa forma. Tá cheio de empresário e diretores que fazem dessa forma. Com filmes que só carregam o título, mas a história não tem nada a ver com. O filme não tem nada a ver com a história, entendeu? Com os símbolos que a história traz. Então, isso não é de hoje, isso é coisa antiga. E às vezes, tanto os produtores quanto os diretores e quem coloca, injeta a grana por trás aí da produção, eles falam que, ah, não, que vocês que assistiram o filme não entenderam nada que foi falado, que essa coisa toda. E assim, gente, nossa, mas dá preguiça disso, dá preguiça, dá preguiça, dá preguiça. Sabe? É muito chato, entendeu? Porque, tipo assim, vamos pensar o seguinte. Antes, quando não tinha internet, cara, antes, quando não tinha toda essa produção, toda essa popularização dos recursos, você tinha desculpa de falar, nossa, a gente não conseguiu fazer um filme porque a gente não tinha fundos para poder fazer o filme, entendeu? Antigamente a gente aceitava, hoje não. Hoje tem internet, hoje tem mídia social, hoje tem planejamento aí de marketing para poder lançar. Quem é profissional mesmo para poder produzir um filme desse calibre, assim, ele às vezes vai posicionar o filme, vai colocar o filme para poder rodar, seguindo a métrica daquilo que os empresários querem, ou quer que seja, quer, entendeu? Para poder lançar o filme. Até mesmo para poder pagar as contas, porque fazer um filme não é caro, não é barato, entendeu? Aí tem os investidores e falam assim, ó, nós vamos te dar o dinheiro, mas queremos que você coloque isso. E é muito difícil que às vezes o produtor ou o diretor também consiga fazer o filme, independente às vezes do vontade do investidor. Se você quer ver um exemplo disso, é o filme Batman Eternamente, né? Porque o terceiro filme do Batman aí, dos anos 90, seria feito por Tim Burton, né, e o Michael Keaton. Só que, como a métrica, a atmosfera dos filmes de Tim Burton era mais opressora, e o McDonald's estava botando dinheiro para poder rodar o filme, sem querer tiraram aí o Tim Burton e a produção dele. E colocaram, acho que eu não sei se é o Joe Schumacher, não sei quem que é. Porque eles queriam vender boneco, sacou? Não que o boneco seja ruim, não, eu tenho cheio de boneco aqui, faço escultura, essas coisas assim. Mas, sabe, descaracterizou o filme, a produção. O terceiro filme do Batman, se fosse feito por Tim Burton, eu acho que daria bom sim. Diferente dos filmes que ele faz hoje, né? Mas enfim, voltando aí, o filme, cara, ele traz então as regras aí dos filmes dos aliens, se executa com qualidade, entendeu? E assim, o cenário, velho, o cenário é incrível, cara. A estação é incrível, os personagens são incríveis, não são personagens idiotas, diferente do Prometheus, que os personagens parecem que eles, enfim, só personagens idiota, boa maioria deles são idiotas, entendeu? Mas são sobreviventes, né? No filme do Alien Romulus são sobreviventes, e isso é o mais importante. Que às vezes traz influências assim do jogo Alien Isolation. Praticamente, Amanda Ripley lá do Alien Isolation é uma sobrevivente aí daquela estação que ela tá, né? Ela conseguiu sobreviver da ameaça aí do Xenomorfo, tá? Turma, não dá muito pra poder falar. Por mais que eu tenha falado dos spoilers aqui, uma coisa é eu falar sobre os spoilers, outra coisa é vocês verem o filme. Eu te garanto que o que eu falei ainda é muito pouco. Por mais que eu tenha dado spoilers aqui, é muito pouco se comparado à produção do filme do Alien, tá? Ainda bem, esse cara aí que fez de Alien Romulus, ele fez aquele remake lá do Evil Dead.
primeira vez que eu assisti ele, eu achei meio espalhafatoso. Só que depois que eu assisti os filmes do Evil Dead, eu entendi que a métrica do Evil Dead é a trecheira. E o filme era trash. O cara executou bem, cara. Ele seguiu a regra. Ele seguiu o roteiro. Isso que importa. Entendeu? Fazer bem a história, contar bem uma história, seguir o roteiro, seguir umas regras, entendeu? É o mais importante. Às vezes eu vejo pessoas que, não, que eu preciso fazer isso, que eu preciso fazer aquilo, e não faz bem aquilo que foi colocado para poder executar, entendeu? É uma pena, perdem a oportunidade e fica nisso aí. Só que também é ingenuidade minha chegar e falar isso. Diante de tanta competição que tem no meio artístico, eu acho que às vezes é meio covarde também. Mas enfim, tá? É isso. Quando se fala de capital, se fala também de interesses. Como a corporação Weyland, né? A corporação Weyland que domina não só, quer dominar os xenomorfos, como ela já domina os seus colaboradores. Você pode ver aí no primeiro filme do Alien que se eles não cumprissem com o pedido de investigar a forma de vida que tinha no planeta que eles foram incumbidos, eles voltariam sem dinheiro nenhum. Eles já teriam trabalhado anos e mais anos no espaço e voltariam sem dinheiro. Então assim... Oi, Teste. Eles já estavam destinados... Então assim, você vê que a corporação Weyland é uma corporação cretina, como qualquer outra corporação, entendeu? Ela colocou a premissa aí de que teria que executar a exploração no planeta onde estava a forma de vida, né? E se os trabalhadores, colaboradores da Weyland não executassem, eles perderiam todos os seus fundos, né? Depois de ter trabalhado tantos anos, se eles não fossem explorar aquele planeta em si, eles perderiam o tempo que eles trabalhou. Quer dizer, eles perderiam suas economias, tá? Então, assim, capitalismo é selvagem mesmo, pau torando, foda-se. Quem tá em cima ganha, quem tá aqui embaixo perde. E é isso aí, sacou? Meritocracia só pra quem pode. Quem não pode, aceita. Porque vai passar por isso aí, e é isso aí, vai se fuder. Vai se danar e tem que aceitar a situação, cara. Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Simplesmente assim. Mas enfim, deixa aqui a experiência de vocês aí. Se vocês já viram um filme, essa obra maravilhosa aí. Quantos anos? 38 anos? 38 anos, gente. Muita coisa. Eu sou de 84. 38, tá vendo? Enfim, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Uma boa jogatina. Uma boa... agora eu vou falar de filme também, né? Um bom filme pra vocês. Qualquer filme que vocês for assistir, que tenha uma boa experiência pra vocês, tá bom? Aquele abraço e até a próxima. Um bom filme pra vocês, qualquer filme que vocês for assistir, que tenha uma boa experiência pra vocês, tá bom? Aquele abraço e até a próxima.